Estamos começando mais um Lattes Mais no Board, um programa da TV UFG e Centro de Estudos Brasileiros. Para quem quiser acompanhar os nossos programas anteriores pelo nosso canal, o endereço está aí na tela. Hoje nós temos aqui um grande amigo, foi presidente do DCE da UFG, presidente da DUF e secretário de Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação de Goiás, professor Fernando Pereira. E conosco, professor Lisandro. Professor Lisandro, o senhor vai começar já fazendo um questionamento? Porque com todo esse currículo do nosso convidado, bom, gente, é o seguinte. Primeiro que o canal está com mais de 1 milhão de visualizações, espectadores em Taiwan, Camboja, para todo lado. Então esse programa superou as expectativas. Agora o convidado de hoje, que com esse currículo todo, ele já chegou implicando com a minha camisa. Eu pergunto para você, ele tem razão ou não? Professor, por que o senhor implicou com a minha camisa? O senhor mal abriu a boca e já implicou com a minha camisa. Não impliquei não, Lisandro. Achei diferente, assim, eu levei um susto, achei jovial, achei ousado, muito ousado. Parabéns pela ousadia de usar eu estou sentindo uma certa ironia na sua fala, professor. Não, de jeito nenhum. O senhor já quer começar o programa num nível de tensão? Não. O que o senhor acha, professor Anselmo? Professor Fernando, o senhor participou no momento da Secretaria de Educação de Goiás em que o índice do IDEB nacional constava lá no mais alto pódio, degrau, a Educação do Estado de Goiás. O senhor podia nos contar um pouco essa experiência? Como é que foi participar desse momento do governo que parece que deu um impulso que nós ainda vivemos até hoje, esse impulso na educação do Estado de Goiás? Olha, a experiência que eu tive na Superintendência de Ensino Médio foi uma experiência assim, depois de 36 anos de sala de aula, eu nunca tinha saído da sala de aula. Então, nesses 36 anos, foi a primeira vez em 2011 que eu fui para a Secretaria de Educação, eu até então nunca tinha saído da sala de aula. Então, eu era professor de matemática, então eu fui professor por 13 anos na rede pública estadual, fui professor e depois vim para o CEPAI e UFG e fiquei 25 anos no CEPAI. Então, esse tempo todo, o único período que eu fiquei fora da sala de aula foi esse período. E foi uma experiência muito, muito legal, assim, de poder colocar aquilo que eu vinha criticando na educação. Eu sempre escrevi para jornais, para revista, artigos de opinião, sempre criticando a educação, a condução da educação. E eu tive a oportunidade, então, e foi uma experiência boa, que eu fui com o secretário Tiago Peixoto. E o Tiago foi muito legal nesse ponto, ele me deu carta branca para isso. E uma das coisas que eu percebia é que a educação pública tem muito pouca aula. Então, pouca aula, um currículo pouco definido. Quando eu cheguei lá na superintendência, a nossa grade curricular, cada escola tinha sua grade. Ela montava assim, você tinha escola que tinha 2 aulas de matemática, 4 aulas de português, 2 disso, dependendo do número de professores que se tinha, a escola fazia um arranjo, a sua grade curricular. Então, a primeira coisa que nós fizemos no primeiro ano foi unificar a grade curricular. Então, a gente unificou quase 80% da grade, ainda deixamos 20% para as escolas se organizarem, já no espírito do que veio hoje ser o novo ensino médio. Na época não era isso, não era assim, né? Então, já naquela época, antecipando um pouco o novo ensino médio. E para garantir a presença do professor em sala de aula, nós criamos um bônus, na época um bônus de R$1.000 por semestre, para o professor que tivesse 95% de assiduidade, que não tivesse, só ele podia ter 5% de falta. Na época foi assim, uma choradeira, os professores falaram, mas agora a gente não pode nem ir no enterro da mãe, como se mãe morresse toda semana a mãe estivesse morrendo, né? Aí eu falei, pode ir, pode ficar doente, pode matar a aula, pode, só não vai ganhar o bônus. Então, professor, uma
Tem o professor brasileiro de escola pública, segundo eu li agora, é um dos professores mais mal pagos do mundo. Os salários são muito ruins. Além do salário ser ruim, e é de fato, na verdade, e nisso se cria uma cultura de ninguém se responsabilizar. O professor também entra nessa que o senhor falou. Quem comanda, geralmente, também não está pouco se lixando, porque os filhos estão nas escolas particulares. O que poderia ser feito? Igual o senhor fez. O senhor disse que só colocando professor para dar aula, o IDEB melhorou. O que mais? O que seria? Porque se fala muito em educação, o professor, eu acho até que tem horas que o professor vira vítima. Eu por exemplo, sou professor com quase 40 anos, eu não gosto, professor Anselmo, dessa ideia de vir, você é um batalhador, um professor, um guerreiro, né? Eu falo, não, sofredor. Não, por favor, eu não gosto disso. O que é que falta para parar com esse papo de tudo é educação, mas na verdade a gente não enfrenta esse problema? Olha, uma das coisas, o salário é muito ruim mesmo. Não vou falar que é um bom salário. Não, dos piores do mundo, professor. Agora, não está entre os piores do mundo. Bom, eu acabei de ver. O nosso salário, o salário do professor no Brasil, não é pior do que o salário de professor no Chile, por exemplo, que é aqui do lado e tem resultados extraordinariamente melhores do que os nossos. Que são salários ruins, do Chile também é ruim. Mas o que eu estava colocando é que essas duas ações que a gente tomou no primeiro ano de governo garantiu aula e currículo. Uhum. E o bônus? Pois é, o bônus garantiu aula e a mudança curricular garantiu que todo mundo ia ter 4 aulas de matemática por semana, 4 aulas de português, que passou a ter. Só isso. Já no segundo ano, nós já subimos do 16º lugar no Brasil para o 5º lugar a nível nacional. Traduz, por favor, professor, o que é IDEB? No IDEB, que é o Índice Nacional de Educação Básica, que é um índice feito a partir de provas bianuais, que o Ministério faz, que o INEP faz, né? Essas provas, e também a proficiência, quer dizer, o nível de aprovação. Então, o aluno faz uma prova de português, ou uma prova de matemática, e também, dependendo do tanto de aprovação, isso compõe essas notas e você tem o índice da educação básica no Brasil. O de Goiás hoje, quer dizer, nós passamos para 5º, então no segundo ano de governo, no 4º ano nós já fomos para 1º e continua em 1º até hoje. Quer dizer, nós saímos uma nota de 2... Só tem um primeiro ou tem mais de um primeiro não, no Brasil? Só Goiás que é o primeiro. Goiás é o primeiro. Isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa, mas você tem que entender o seguinte, o nível que a educação básica no Brasil está. Nós saímos uma nota de 2,8, quando nós chegamos em 1º, chegamos com 3,8. E hoje... A nota máxima é 10? É 10. E hoje estamos em 4,2. Quer dizer, então o melhor estado no Brasil, se a nota de aprovação fosse 5, ele estava reprovado. Estava reprovado. Quer dizer, nós somos o primeiro, mas o primeiro com índice professor, muito baixo. A elite brasileira tem interesse que a educação básica, que a educação pública seja boa? No Brasil, e assim, a gente tem assim, a educação no Brasil ela é um problema, não é só na educação pública, não. A educação, tanto que os nossos índices no PISA, que é um programa internacional de avaliação, que participa de escolas particulares e públicas, também é ruim. Então, as nossas escolas particulares, elas são um pouco melhor. Elas são um pouco melhor porque os alunos têm melhores condições, você tem melhores condições de trabalho, os professores ganham mais. Tem um contexto familiar. Tem um contexto familiar, quer dizer, que os professores da escola pública colocam os alunos na escola particular. Pouco filho de professor de escola pública é que estuda na escola pública. Que estuda na escola pública. Isso aí remete àquela questão que o Luizano estava colocando, a questão salarial. Então, assim, o professor da escola pública no Brasil, ele consegue colocar o filho dele numa escola particular.
Então, você tem, tem um amigo nosso, ele foi secretário municipal de educação em Porto Alegre. Porto Alegre tem um salário, o salário de Porto Alegre é o melhor salário do Brasil. Professor, o senhor lembra do movimento estudantil? Que o senhor foi, tinha um negócio assim, questão de ordem, questão de que mais tinha? Encaminhamento. Questão de encaminhamento, questão de ordem. O que significava o seguinte, eu quero te interromper. Eu estou te interrompendo. Pessoal, a gente volta para o segundo bloco agorinha com o professor Fernando Pereira. Ficamos sabendo aqui que no Alasca, nos Estados Unidos, a audiência também do programa. Então, volta aí para o segundo bloco. Estamos retomando o Lattes Mas Não Morde, do Centro de Estudo Brasileiro, TV UFG, e o professor Fernando foi interrompido de forma um pouco mal educada pelo professor Lisandro. Eu acho que eu poderia eu acho que é um engano da sua parte. Esse programa aqui são 4 blocos de 12 minutos. Gente, tem uma placa ali que o pessoal da produção levanta, falando que tem 1 minuto. Eu sou encarregado de interromper. Então, eu perguntei ao professor, que foi um líder estudantil do mais alto gabarito, que tinha movimento de questão de ordem, questão de encaminhamento, questão de que mais, professor? E o senhor falou que é para parar. No fundo era querendo interromper. Pronto, professor, falar. retomando a conversa, e a responsabilidade da elite brasileira com a educação pública? Eles não querem nem saber. Olha, eu acho que no Brasil não é só uma questão da... Acho que a elite, é evidente que a elite é a grande responsável por isso. Mas existe uma pouca valorização da educação. E nós vimos isso agora na pandemia. Assim, o Brasil é um país que até hoje não voltou às aulas, em muitos lugares. E o cara faz tudo. Ele vai para o boteco, ele leva o filho para o parque, ele viaja de ônibus, mas na escola não pode ir. Então, é um negócio assim, isso mostra, eu vejo nas cidades do interior, as escolas que faz transporte rural, os meninos não estão vindo, porque os pais não querem, estão achando bom esse aula remota, então o menino tem que ir. Então, assim, isso mostra assim, o descaso que a sociedade brasileira tem E por que ela tem esse descaso? Eu acho que é por são esses anos da nossa formação, sabe? As pessoas falam, eu aprendi isso e quando vivi, meu filho também vai viver. Parece que as pessoas são conformadas com isso. Ou será que a educação não é mais aquela coisa que permite a ascensão social? Olha, o cara fala assim, não, eu vou estudar para quê? Eu vou ter uma ascensão sem precisar. O que não é verdade, né, Fernando? Está aí os dados mostrando que quanto mais formação, melhor o salário, são melhores. Então tem uma contradição aí, não, né, professor? Agora, essa é uma dificuldade, mas que isso aí, eu acho que você tem que... É um processo. Você tem que ter uma educação de qualidade para mostrar que é possível... você furar essa bolha, quer dizer, é possível os pobres furar a bolha da elite e chegar lá. Qual que é a possibilidade? Se existe uma possibilidade, se existe, educação. Não tem outra, não tem outra, né? Ou pela criminalidade. Quer dizer, é uma escolha radical. É uma escolha radical, é verdade. Mas aí você assim, realmente isso. Não é só a elite. A elite brasileira, ela pega os filhos dela e educa, manda para o exterior, põe na escola bilíngue, escola de tempo integral. A elite se garante. Agora, ela não está preocupada com a escola pública, o filho dela não está lá. E aí, aquilo que eu estava falando, os próprios filhos dos professores da escola pública também não estão na escola pública. Eles estão na escola particular. Então... Mas ao mesmo tempo, só para deixar a coisa mais complexa, parece que a grande mágica desse período de vocês na Secretaria de Educação foi fazer mais sala de aula. Quer dizer, já ouvi isso de outras vezes de você, independente da qualidade, da competência daquele professor, o fato da sala de aula existir já melhora o processo.
Nossa, assim, o fato do professor estar em sala de Exato, aula, né? exato. Não é mais salas, o professor está na sala de aula. Porque uma coisa, a Superintendência de Educação ficava ao lado do Instituto de Educação. Então eu chegava lá na Superintendência, 8 e pouquinho, aí ficava por ali, lá para as 9h30, 10 horas, eu via os alunos do Instituto de Educação, todo mundo descendo a Quinta Avenida. Um dia eu fui lá, por que esses meninos? Professor, porque assim, sempre falta um professor, aí falta um professor, o que eles falam? Então, aí junta 2, 3 salas e um professor só para cobrir aquele horário, ele atende ali 2, 3 coisas, e não chega no final, dá para soltar todo mundo junto. 2, 3 aulas antes de terminar. E na verdade, aqueles meninos naquele dia não teve aula nenhuma, porque aquele professor que tinha que atender aquela sala, ele atendeu 2, 3 ao mesmo tempo. Então, essa foi uma das coisas que nós atacamos por conta disso. Tem que ter aula. A gente fala assim, é o aulismo, é a educação bancária, mas isso é fundamental, é o primordial. Se você não tiver aula, como é que Pois é, parece que uma outra constatação é que, independente da qualidade, o fato de ter aula já dá esse impulso. Exatamente. Então, assim, o que nós preocupamos, então, foi garantir que tivesse aula no começo. A questão da qualidade, nós começamos a trabalhar, mas só entrou no 2º, 3º ano de governo, né? Mas no primeiro ano, a preocupação foi que tivesse aula. E isso já modificou a realidade. Só isso aí já modificou a realidade. Isso, ao mesmo tempo, é uma prova cabal de que a educação, quando ela acontece, ela de fato muda a realidade. E eu sempre fui um militante por ter aula. Uma coisa que eu criticava muito lá no CEPAI era o fato de ter pouca aula. Eu achava muito pouca. Mas no CEPAI tem pouca aula? Muito pouca, muito pouca. O CEPAI, dos 200 dias letivos, pode ter mudado, eu acredito que não, deve ter piorado. Mas dos 200 dias letivos, você tinha aí uns 150, 160. Por quê, professor? Porque professor de escola pública, não sei porquê, parece que eles acham que os alunos são pobres, aí não precisa de estudar muito, não. E aí os alunos acham bom também não ter aula, vira um conluio, né? Esse é um... Quer dizer, nós estamos é um contexto cultural. É verdade. É difícil você mudar a realidade da sala de aula sem mudar o contexto que está em torno da sala de aula. É possível fazer coisa como vocês fizeram, mas ao mesmo tempo... Enquanto os pais se os pais dos alunos do CEPAI, por exemplo, se os pais cobravam, falavam, não, tem que ter os 200 dias letivos, mas os pais também acabam sendo condenados. É bom que meu filho fica aí uns dias sem aula. Professor, o senhor tem uma experiência que poucos têm. Você foi superintendente do ensino médio, conheceu Goiás, essa realidade que o senhor está relatando aqui. Ao mesmo tempo, o senhor foi líder sindical, o senhor liderou professores contra o Estado. O senhor tem ideia? O senhor foi um líder sindical contra o Estado. Olha, porque a Universidade Federal, do qual o senhor foi presidente da ADUF, ela é uma associação que basicamente luta pelo direito dos professores contra o seu patrão, que é o MEC. Não é? E aí a sua experiência como líder sindical no caso de defender os interesses dos professores. Como é que foi sua experiência? Olha, foi essa... Assim, quando eu fui presidente da ADUF, eu fui presidente da ADUF. A ADUF é o nosso sindicato. A Associação dos Docentes da UFG. É o sindicato dos professores da UFG. Quando eu fui presidente da ADUF, foi em 2002. O senhor podia olhar um pouco mais para a câmera? Foi em 2002. A gente tinha acabado... Em 2001, nós tínhamos tido uma greve. Até 2001, vocês já eram da universidade, vocês lembram disso. A gente tinha greves anuais. Verdade. Anuais, às vezes semestrais, com dias de paralisação, mas em 2001 nós tivemos uma greve de 100 dias. Vocês lembram disso? E eu achava aquilo o fim da picada. Nós estamos numa escola, nós somos uma universidade pública, nós estamos atendendo, nós vamos deixar os nossos alunos 100 dias sem aula. Tem que ter alguma coisa diferente. Não é possível que nós não podemos sentar com o governo, negociar. E quando eu fui presidente da ADUF, quando eu fui candidato, na época eu disputei com a professora Ana Lúcia, que é professora histórica, uma liderança histórica aqui, né? E a gente... Então, assim, uma das coisas que eu tinha, é falar, gente, nós temos que mudar esse...
E eu fui presidente da ADUF por 2 vezes. Eu fui de 2002, 2005 e depois fui 2009 e 2011. Então fui por 2 mandatos. 2 mandatos. E eu não sei se por coincidência ou não, eu não dirigi nenhuma greve nesse período. A UFG nesse período não fez greve. Mas a partir do seu primeiro mandato, já antes, a partir do mandato do professor Reginaldo, as greves começaram a arrefecer. Não, 2001 nós tivemos 100 dias de greve. Sim, eu estou dizendo, mas não era o Reginaldo ainda, se não me engano. Porque essa 2001 virada foi é a partir do mandato do professor Reginaldo, se não me falha a memória. Mas a UFG há muito tempo não faz nem pequenas greves. Não, sim, agora sim. Mas há um certo tempo. Eu sei, naquele momento de fato era como você está dizendo. Mas, quer dizer, essa lição um pouco nós aprendemos. Sim, então quando eu estava falando para responder a pergunta do Lisandro. Então eu achava assim que nós podíamos defender o interesse dos professores sem necessariamente paralisar as atividades educacionais aqui na UFG. Isso a gente fez, nós fizemos em 2002, 2003, nós fizemos grandes acordos que vocês mesmos sentiram no bolso esses acordos. Não, professor, eu até hoje não senti nada. Sentiu, professor, essa camisa aí, essa camisa é barata, isso é camisa de feira. Essa camisa saiu nesses Essa acordos. Camisa aqui, é Naruto, é um anime japonês. Uma camisa dessa, se não fosse os acordos salariais, que é isso custa menos de R$100, professor. O senhor está implicado com minha camisa desde o início da entrevista. Pessoal, o cara vem daqui, a gente vai entrevistar ele aqui. Ele está implicado com minha camisa desde o início. Deixa eu falar aqui, senão não desde o início implicado com minha camisa. Perdeu o tempo do telespectador então aqui. para de implicar com minha camisa. O que você tem a ver com minha camisa? Eu acho que a gente podia, nós podemos mudar um pouco essa representatividade, essa representação dos professores, né? Eu lembro que uma vez um grupo de professores aposentados me procurou lá na DUF para que a gente entrasse com ação para permitir que o professor recebesse mais que o teto salarial. Porque o professor que tinha uma aposentadoria... Não vai entrar com ação nenhuma agora. Não, professor, você não vai entrar com ação. Então depois eu conto essa história. Olha, além de implicar com a minha camisa, ele quer passar o tempo. São 4 blocos de 12 minutos. Eu fico devendo, depois eu conto essa história. Estamos terminando o segundo bloco, a gente volta em seguida, que eu estou tomando a minha vodka portuguesa, que eu não vou oferecer para o convidado. A gente volta rapidinho. Estamos voltando com Lattes Mais Um Morde, TV UFG, Centro de Estudos Brasileiros, e o professor Lisandro de novo interrompeu o Fernando. O senhor tá eu vou passar diretamente. Não, você está enganado. Eu vou interromper você porque você está falando uma coisa que não é verdade. Eu não interrompi o professor Fernando. Na verdade, nós temos 4 blocos de 12 minutos. Então chega no momento, tem que interromper. O convidado tem que compreender isso. O convidado está compreendendo bem, professor Celso. Professor, o senhor queria terminar um raciocínio, por favor? Eu estava contando uma história, que aqui não só na UFG, no serviço público, por um bom tempo, as pessoas se aposentavam, faziam concurso, voltava e acabava que o salário dele, depois dos acordos salariais, que aumentou... Tinha a incorporação das gratificações, salário, incorporava a gratificação de hoje reitor, não incorpora diretor, mais. Então, sim, você tinha professores que batiam no teto. Um grupo de professores uma vez me procurou lá na DUF para a DUF entrar com uma ação, porque a UNB tinha ganhado essa ação, de que para os professores poder receber acima do teto. Aí eu falei, olha gente, vocês vão me desculpar, mas meu mandato só vai durar 2 anos, então vocês esperam terminar meu mandato, aí vocês procuram outro presidente da DUF, porque esse tipo de coisa eu não vou fazer. Então assim, eu nunca imaginei, eu nunca pensei a associação, o sindicato, como algo que fosse, assim, para burlar a lei, para fazer coisas que eu não acredito. Não acho que ninguém tem que ganhar acima do teto. Não vai. Então, isso a DUF não faz. A UNB, os professores da UNB ganham acima do teto. Aqui na UFG, não. Interessante. Uma outra informação a respeito dessa sua primeira gestão, que depois se estabilizou também e até hoje, é
a sustentabilidade financeira do sindicato. O sindicato é uma potência hoje. E esse momento de ter todas as suas contas redondas, ter economia, ter reservas, me parece que começou na sua gestão. Olha, começou. Então, quando eu fui presidente da DUF, a DUF era uma seção sindical do Andes. Que é o Sindicato Nacional. Então, assim, a gente participava de 2 congressos anuais, mais não sei quantas coisas, grupo de trabalho, não sei para onde. Sei que o dinheiro da ADUF ia todo em viagem no chamado turismo sindical. Então você tinha um congresso que você fazia sempre num hotel 5 estrelas, na beira da praia. O Selma até já foi nesse tipo de congresso. E o primeiro congresso que eu fui, eu fiquei horrorizado, porque assim... Eu fui e falei, nunca mais. Porque assim, não começava, marcava para começar 1 da tarde, começava às 5 da tarde, depois ia até meia-noite, no outro dia de manhã todo mundo cansado, aí só começava 1h da tarde, que ia começar só às 5, e era um caos. Eu falei, olha, e aí nós começamos a discutir a criação do sindicato local, né? Então, a primeira coisa que nós fizemos, nós criamos uma federação de entidades, com poucas entidades, mas aquelas que não concordavam com o Andes, nós fizemos isso e começamos acabou esse negócio de viagem, é só a viagem de interesse do sindicato. Eu não gosto de viajar, gosto de viajar com a minha família, com coisa, então eu não ia ficar gastando o dinheiro do sindicato com hotel 5 estrelas. Então não fizemos isso. Então a gente fez isso, tanto que aí a gente filiou o sindicato no Proifes, né? E ficou como tarefa da próxima gestão a criação do sindicato local e sair da Andes. Então, agora, isso assim, é uma burocracia, você tem que fazer uma assembleia com 700 professores, com não sei o quê. Bom, aí passou 2 gestões, não conseguiu fazer isso. E eu voltei depois, em 2009, com essa finalidade. Então, tinha filiado ao Proifes, agora vamos sair do Andes. Professor. E quando eu fiz isso, eu propus, então na assembleia de criação do sindicato local, que nós fizemos aqui, cumprindo essas coisas dos 700 professores na Assembleia e coisa, né? Mas uma proposta que eu fiz é que a gente diminuísse a contribuição dos professores. Eu participei dessa Assembleia. Que ao invés de o professor contribuía com 1% do salário, contribui com 1% do salário, eu propus que a gente passasse para 0,8%. E um professor levantou lá e falou que não, que era melhor contribuir com 1% e que o sindicato fosse desse retorno disso para os professores. Eu falei, isso foi eu continuei defendendo que passasse para 0,8, mas perdi na Assembleia, eu era o presidente da DUF, perdi essa proposta de diminuição da contribuição, e desde então o sindicato comprou mais terreno, aumentou, fez está terminando agora em novembro, uma sede que vai ficar extraordinária. Então nós temos um espaço de lazer e saúde, assim, o sindicato que tem uma sede campestre que nenhum outro sindicato em Goiás tem. Professor, né? Então a gente fez, nós damos retorno disso, sem esquecer as negociações salariais, coisas. Professor. Então, são coisas mas o fundamental disso foi a gente se desligar do Andes na época, né, e sair daquele negócio, de correr professor, o Brasil inteiro. Sim, professor. Deixa eu fazer uma pergunta. O senhor foi muito bem, uma eloquência extraordinária, que eu diria. O senhor na crônica política, dá um nome para pessoas como o senhor como animal político. O senhor é um animal político. Porque uma vez eu ouvi isso, eu achei gozado, gente. Falaram assim, o Íris Rezende é um animal político. E o Íris Rezende, que está até doente, o Íris Rezende, ele parece realmente uma lagartixa, o Íris Rezende. Mas eu falei, poxa, mas é um animal, a ideia do animal político. Professor, o senhor como um animal político, não no gabarito do Íris Rezende, que ajudou aí a complicar Goiânia, mas deixa eu perguntar uma coisa para o senhor.
como é que o senhor vê a política brasileira hoje? Nós estamos assim, vivendo uma crise, o Brasil polarizado, dividido, uma situação assim tão dramática. O que vem aí, o mundo tá de cabeça para baixo, e o que vem aí é assustador, me parece. A sua visão como animal político. Antes, só para lembrar que o Fernando... O senhor considera ele um animal político? Só para lembrar que o Fernando... O senhor considera ele um animal político? Só para lembrar... O senhor considera ele um animal político? Deixa ele falar. Não, mas eu estou perguntando. Não, mas ele vai responder. Só para lembrar que o Fernando foi presidente do Diretório Central dos Estudantes. Portanto, como animal político, ele tem uma longa trajetória e até hoje é um espectador, um observador atento da realidade brasileira. Então, você deu uma conotação negativa, me parece, eu entendi assim, para o animal político. Eu estou dando uma conotação positiva para o animal político. Então eu vou esclarecer, professor, o senhor é um animal político autêntico. Os outros políticos, no geral, são animais políticos cínicos. O senhor é autêntico. Eu vou dizer uma coisa, eu discordo. Não, você discorda, porque você é de outro partido, eu não tenho partido nenhum. Eu gosto muito de política, desde a minha juventude, assim, desde os 16, 17 anos. Eu lembro que quando eu fazia o ensino fundamental em Jussara, eu já era representante de classe. Então, quando eu vim aqui para Goiás, eu fiz engenharia. Quando na engenharia eu fui do tesoureiro do centro acadêmico, da fundação do centro acadêmico, depois fui presidente do centro acadêmico, depois fui presidente do DCE. E a política estudantil, o Anselmo participou um pouco, o Lisandro lembra muito que era, mas participou menos, mas participou. Porque eu já era cineclubista, Já era periferia do movimento estudantil. Não era periferia, não, senhor. Professor, por favor. Não, mas ele está me atingindo. Por favor, professor. Então, eu era do cineclube, que era uma militância mais sofisticada que o movimento estudantil. E a política, então, assim, a política para mim era um negócio muito, me ensinou demais da conta. O movimento estudantil na época era um negócio assim, era muito disputado, era um negócio muito ideológico, muito disputado, e então assim, isso fez parte da minha formação. Depois, quando eu vim ser professor da universidade, quando eu fui fazer mestrado, eu fui representante dos alunos na comissão de pós-graduação. Quando eu voltei para cá, quando eu entrei na universidade, eu não queria mexer com sindicalismo, não. Mas eu fui levando aquele negócio das greves e coisa, falei, eu tenho que entrar nesse negócio. Depois falei, tem que tirar a dúvida antes. Então, assim, eu sempre fui movido para dizer, acho ruim assim, eu queria ter dado mais certo na política, mas a política parece que não é feito pra gente, para esses animais políticos. Animais políticos autênticos. Acho que não. Os cínicos se dão bem. Porque assim, para você se dar bem na política mesmo, ser deputado, coisa, você tem que passar em cima de muitos princípios. Esse é um negócio que eu nunca quis fazer. Eu sempre gostei, sempre quis cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos, ver meus filhos crescer. A política não te dá isso. A política ela te exige 100%. Eu nunca fui disposto a dar 100% de mim para a política. E acho por isso que eu não dei certo na política. Mas ao mesmo tempo, Fernando, contrariamente ao que o Lisandro está dizendo também, nós temos que reconhecer e respeitar quem se dedica de forma 100% à política. Então, o papo de só negativar a política nos prejudica. Eu não estou negativando, mas eu autoritariamente, como aquele presidente da Coreia do Norte, encerro esse bloco de forma polida, discordando do professor Anselmo, discordando do professor Fernando. Nós vamos agora encerrar o terceiro bloco, a gente volta no quarto bloco. Estamos retomando Lattes Mas Não Morde, programa do Centro de Estudos Brasileiro e TV UFG. Hoje está animado, o professor Lisandro está tentando distorcer as falas do nosso convidado, mas tenho certeza que o professor Fernando vai corrigi-lo. Mas eu queria lembrar que está aí no nosso site, está aí na tela, o endereço do nosso site, do nosso canal no YouTube, para quem quiser ver os programas passados,
e esse que nós estamos fazendo aqui nesse momento. É só acessar o site, nós já estamos com cerca de 200 inscritos, mas temos a ambição de chegar a 1 milhão rapidamente, estamos já aumentando a nossa ambição. Nós vamos passar para 2 milhões em termos de ambição rapidão. Então nós estamos muito avançados. Não, eu fiquei sabendo que hoje já é considerado um dos melhores programas da TV da América Latina. Eu não tenho dúvida disso. Eu também não tenho dúvida. E o professor Fernando está brilhantando, participando desse debate acirrado, animado aqui. Professor Fernando. Para mim é um prazer, se eu puder contribuir com alguma coisa para aumentar Fernando, então isso. Responda uma coisa. E aproveitar esse boom, né? Estou entrando aqui num negócio que já está dando certo, já deu certo, né? Pois é. E o professor Fernando, vou revelar aqui, isso é uma notícia também de bastidor, ele foi e é convidado para ser o nosso diretor. Então, assim que ele se aposentar pela 3ª vez, ele pode assumir aqui, nos ajudar e mandar em nós. Professor, tá vendo? Não sou eu. O senhor está desculpado por ter curtido com minha camisa diferente, mas tudo bem. Professor, há hoje uma apatia política enorme no país, junto com uma polarização que eu acho que nunca teve. Porque qualquer papo, ontem eu estava aqui onde eu moro, aqui atrás do campus, eu fui numa padaria, na hora que eu paguei, a menina olhou para mim e falou assim, você é professor da UFG, né? Eu falei, sou. Aí na hora que eu ia sair, um cara falou assim, é petista. Aí eu olhei para ele, ri, tá tão polarizado, primeiro que eu não sou petista, não é? Mas isso é uma pequena amostra da polarização do país. As famílias estão divididas, os amigos. Eu tenho duas situações de amigos que romperam praticamente. Então, neste clima, crise econômica, o mundo de cabeça para baixo, pós-pandemia, temos uma eleição o ano que vem. Como é que o senhor vê esse quadro? O que pode acontecer com o Brasil? O senhor que é um animal político. Olha, eu acho que assim, existe uma polarização no Brasil e na verdade ela é uma falsa polarização, porque nós não temos uma polarização de projetos distintos para o Brasil. Você não tem uma disputa de projetos. Então, olha, eu acho que o Brasil devia ir para cá, acho que o Brasil devia ir para lá, eu acho que é para cá, um centro aqui para... Não, você tem assim, uma proposta, um populismo de um lado, um populismo de outro e tentando se construir um populismo para combater esses dois. Eu acho isso uma coisa grave. Até agora, com toda essa polarização, nós não temos visto uma discussão de projeto, para onde que vai esse país? Quer dizer, o país, e mesmo com a crise que nós estamos vivendo uma crise, os caras não têm a menor ideia para onde vai levar esse país, para onde está indo esse país. Por outro lado, quem está se contrapondo a ele, se contrapõe ao nome, ao descalabro, mas sem apresentar o que nós vamos fazer. Então, acho que essa é uma questão grave, que assim, o Brasil tem que caminhar para isso, assim, para construir esse projeto, né? Um projeto que vai desenvolver o Brasil, um projeto que vai desenvolver a educação brasileira, né? A educação, a gente começou a falar em educação, a educação não tem muito segredo, assim, não adianta você tentar ficar inventando a roda. Eu tinha colocado aqui no começo, o que nós fizemos para melhorar, para passar de 2,8 para chegar hoje em 4,2, que é uma nota horrorosa ainda, mas o que nós fizemos? Dar aula. Então assim, se a gente tivesse essa cultura... Deu um bônus de R$1.000 e aula. Se a gente tivesse uma cultura no Brasil de fazer com que as escolas tivessem aula, o governo federal pode induzir isso, dar um bônus para o professor. Mas, Fernando, você não acha que também que a questão da falta de projeto, e eu concordo inteiramente com essa falta de projeto, as lideranças, os partidos não apresentam, tem a ver também com o próprio sistema eleitoral? Porque nós vemos, o Brasil, então, hoje fica claro, esse presidente que está aí, que dizia que não ia fazer aquelas trocas, está totalmente entregue ao mundo político, o que não é um mal em absoluto. Eu não sou daqueles que condenam, não. Mas a questão de que só se possa governar por meio de uma coalizão e a forma que as eleições se dão no Brasil força, me parece,
a não existência desse projeto. Porque quando você tem um projeto, você vai desagradar alguém. Você vai desagradar camadas da população, setores da população. Então, se tenta ficar num discurso genérico, que é tentando pegar os eleitores de todos os lados, os eleitores e aqueles que de fato comandam as finanças, que estão nos bastidores, que financiam as campanhas também. Não passa por aí também a questão da falta de projeto? Eu acho que falta. Eu estava na cidade do interior, Santa Fé de Goiás, e na campanha eleitoral, um candidato a prefeito foi lá, um candidato a prefeito já de 70 anos, ele perdeu a eleição. Mas eu perguntei para ele, falei assim, Chico, se a gente fizer uma proposta aqui, for candidato a prefeito, fizer uma proposta assim, olha, eu não vou comprar voto, eu não vou dar telha, eu não vou dar tijolo, mas assim, nós vamos melhorar a cidade, nós vamos fazer a educação ser boa, a saúde ser boa, tem alguma chance de ganhar a eleição? Ele olhou para mim, deu uma risada e falou assim, nenhuma. Isso a gente está acompanhando, gente, esse processo eleitoral que você está falando. Nós temos uma experiência aqui dentro da universidade. Assim, nós já escolhemos os nossos diretores, mas assim, está cada vez mais na universidade mais presente a falta de projeto. Quer dizer, quem tem projeto não ganha eleição nem de departamento. Essa é a questão, e assim, a gente tenta fechar o olho para isso, mas está presente aqui na nossa universidade, no nosso quintal aqui. Então, a disputa eleitoral, ela se dá em cima do não projeto, que é quem não quer, quem quer só manter o status quo. Você ganha essa eleição aqui na UFG, deve ter um outro caso que não, mas na maioria dos casos, ganha essa eleição aqui a falta de projeto, quem não quer mexer com o status quo. Então, nesse caso, Bolsonaro e Lula estão no mesmo patamar, populistas. Olha, não assim, é evidente que eu não acho que Bolsonaro e Lula é a mesma coisa. São completamente diferentes. Eu fui fundador do PT, hoje eu não sou petista, eu só votei no Lula quando o Lula perdeu a eleição, nunca votei em eleição que ele ganhou a eleição, votei no Haddad na última eleição porque era contra o Bolsonaro. E se chegar Lula e Bolsonaro, eu vou ter que votar no Lula, mas eu prefiro outra coisa. Eu prefiro algo, porque assim, numa coisa eles se igualam, os dois são incapazes de apresentar um projeto para o Brasil. Não, mas então nós teríamos que fazer um acordo aqui que você deixaria de votar no Lula desde que esse terceiro nome tivesse projeto. Tivesse um projeto. Ok, porque se votar em 2 não projetos por um terceiro não projeto, dá na mesma. Mas talvez eu possa errar o meu voto. Eu vou votar, tem uma terceira via que eu posso escolhê-la e depois ela não dá conta de construir um projeto. Mas assim, não acredito em terceira. Porque uma coisa é o seguinte, Lula e Bolsonaro são duas incapacidades de construir um projeto para o Brasil. Já tá claro, isso para mim está claro. Se existir uma outra possibilidade, eu vou votar nessa outra. Mas assim, eu acho que assim, nós temos que passar uma revisão da política no Brasil. Assim, e a revisão não é assim, porque os políticos são corruptos, os políticos são ruins. Não é isso. Até eu tinha colocado assim, eu não fiz o que precisava para mim ter dado certo na política. Mas eu que não fiz o que precisava fazer, sabe? Não é que eu tenho a maior admiração por quem se dedica à política. Eu também. Por quem tem essa capacidade de se dedicar 100%, que a política exige 100%. Eu não quis abrir mão. No Brasil exige. Eu não quis abrir mão. Na Dinamarca não existe. Em outros lugares não existe. 100%. Pois é. Sinal de 100%, tá bom, aí os caras mas no Brasil, acabam extrapolando aí. Mas o Brasil, aqui não é só no Brasil, mas em vários países do mundo, na América Latina em geral, né, você tem, assim, se não for o populismo, você não tem uma outra saída. Tanto que assim, o que vence a eleição no Brasil, na América Latina e no Brasil sempre foi assim, é a falta de projeto. Não, então igual o professor Davi Guti fala, escorpião encalacrado. Eu tenho a maior admiração por quem tem essa capacidade de se doar 100%. Eu tenho vários amigos, eu conheço muita gente que se dedica. Eu quis ver meus filhos crescer, eu quis cuidar da minha horta, então assim, eu não abri mão disso.
Imagine que se eu tivesse na Dinamarca, professor, talvez eu tivesse dado certo na política. Porque a política aqui... É uma comparação um pouco cruel. A política, porque a política aqui abaixa o nível demais, professor. Então o cara se dedica 100%, é porque também é uma política ruim, porque você tem que ter outras coisas para fazer. Quando o cara dedica 100%, depois ele cobra da sociedade 100%, aí... Na hora que a coisa esquenta, acabou o programa. Professor, o senhor... Vou ter que chamar o Fernando aqui para mais de novo, gente. No mínimo, acabou o programa. Eu queria então agradecer... Agradece aí, porque acabou. Eu vou passar ainda para rapidamente você também. Considerações finais. Eu queria agradecer então o pessoal que está aqui conosco, o Cid, nosso diretor de estúdio, o Carlos Kozak ali nas mesas, comandando tudo, o Fernando nas câmaras. Queria lembrar, não lembrei da outra vez, a Kítia, que é a produtora da TV UFG, que produz o Lattes, mas não morde. E as palavras suas, professor, para as considerações finais. Breves. Olha, eu gostei da conversa, é muito rápido, né? A gente tem muita coisa para conversar. E a gente, não sei se estou ficando velho, aos 62 anos, você parece que tem muita coisa para contar, né? Então, mas foi uma conversa boa e espero que a gente possa ter outras conversas. E assim, vamos tentar criar espaços que a gente possa fazer esse tipo de discussão. O senhor foi antipopulista, o senhor foi autêntico, não foi cínico. Até a próxima. Muito bem.